Oi, hoje eu vou palpitar num assunto aqui que eu tenho bastante experiência, comprovada em carteira, que é a dificuldade de contratação, né, de mão de obra que nós estamos enfrentando no país. O pessoal falando que ninguém está conseguindo mais contratar e várias especulações. Supermercado com muitas vagas abertas, construção civil com vagas abertas e muita dificuldade de encontrar mão de obra. E uma curiosidade, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, a situação da minha carteira de trabalho acabou ficando bem gasta, bem velha. A emissão dela, 2004. E uma curiosidade muito interessante, o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu trabalhei como palhaço na empresa Patati Patatá. Olha que interessante. Mas eu não fui aquele famoso da TV, não. Então, no meu primeiro emprego, Patati Patatá. E iniciei minha jornada, como eu disse, muito cedo. Isso mesmo, criançada. Se você quer sorrir, é com Patati. E já trabalhei de subgerente em loja de shopping, no BH Shopping. E uma loja muito famosa, a Divertiplan. Lá eu conheci o goleiro Fábio, na época ele era do Cruzeiro. Ele fazia um trabalho social lá muito legal, ele levava algumas crianças carentes lá. E, nossa, uma pessoa incrível. E frequentava também lá a Ana Paula Valadão com a sua família, com o seu marido. Coincidentemente, na época, eu frequentava a igreja da Lagoinha e era muito legal que eu tratava eles como clientes comuns e irmãos assim da igreja comum, sem tietagem nenhuma, sem como se eles não fossem famosos, e era muito legal ver o Gustavo Bessa não conseguia disfarçar a satisfação dele, de ver a felicidade dele, de ver como que eu tratava ele como um cliente como qualquer, né? Sem nenhum tipo de tietagem, digamos assim. Ele ficava muito feliz com a minha postura. E só um adendo, né? Nessa época que eu fui subgerente nessa loja, eu saí da APM para aceitar esse cargo. A APM era um escritório onde eu dividia a mesa com o fundador dessa empresa, que hoje é uma das maiores empresas de proteção veicular do Brasil. E eu lembro que quando eu saí, eu estava descendo a escada. O Wellington falou assim: Nossa, Vitor, você vai sair da empresa? Não sai, não, a empresa vai crescer, você vai crescer juntos. Nós vamos crescer juntos. E eu acabei saindo para aproveitar essa oportunidade, mais por influência, por desentendimento que eu não me dava muito bem com o gerente de lá da época. Mas por sorte, eu ainda considero o Almeida um chefe, uma, uma pessoa que eu admiro muito, muito generoso. Sigo admirando e podendo contar com ele até hoje. Também tive a experiência de call center e mais de uma vez eu trabalhei em call center. Quando eu abri meu próprio negócio, o call center, ele, por ser uma carga horária menor, trabalhar meio período e universidade era uma boa opção, porque eu conseguia conciliar o emprego, né, um CLT, me arriscar em um próprio CNPJ e continuar estudando. E então sim, né? E eu cheguei a trabalhar também num atacadão, no supermercado. E não foi em qualquer um, eu trabalhei no Grupo Super Nosso, onde eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, muita gratidão de ter conhecido de perto a indústria atacadista, varejista. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Euler Fuad Negin. O Euler Fuad, que para mim é um dos homens mais bem-sucedidos desse país, não somente na vida profissional, mas como pessoa também. Como empresário, ele é extraordinário. Eu sigo o acompanhando,
admirando. E não só ele, como é uma empresa familiar, né? Toda a sua família com quem eu tive contato, pessoas incríveis, competentes, merecedoras de todo o sucesso que eles acumularam ao longo do decorrer dessa história, desse incrível grupo. E o processo das lojas industrial, eu pude acompanhar de perto, centros de distribuições, tudo. E assim, ao contrário do que podem se pensar, eu não trabalhava na parte administrativa. Eu trabalhei no chão de loja mesmo, no atendimento ao cliente, fiscal de loja. Então eu sei muito bem o que é essa experiência. Eu cheguei a abrir loja às 5 e meia da manhã para o padeiro e a fechar loja às 23 horas para poder acompanhar frente de caixa, conferir os caixas, fechar a loja, ia passar finais de semana dentro de loja, né? A loja da Afonso Pena ali, no bairro Serra e Cruzeiro, fiquei lá já vigiando loja nesses finais de semana, então eu sei muito bem como é estar nesse lado da carteira assinada, o que é ser um empregador e o que é ser um empregado. E também fui fundador de empresa em 2017, ajudei a construir um negócio do zero. E também já caí em uma reunião de Rinodê, só que foi uma outra com H, a Herbalife. Cheguei a ser supervisor, então eu também já tive essa experiência profissional de marketing multinível. E atualmente, aí, só uma observação aqui, tá? Os shakes da Herbalife, o de cookies, delicioso. Além, eu não tomo mais, porque eu acabei não tomando mais, tenho outras opções, mas o sabor é maravilhoso de cookies, não arrependimento nenhum. O, e atualmente eu faço algumas atividades econômicas, né? E ainda sou CLT na Stellantis, indústria automotiva. Então, sim, eu sou testemunha e ocular sobre as condições de trabalho e os motivos que podem levar ao desalento. E não, o Bolsa Família não é um dos motivos, o auxílio não é um dos motivos que faz a pessoa ficar em casa e desistir de ir para o mercado de trabalho e de não querer trabalhar e tentar a vida. Imagina a cena, você está numa mesa de amigos, ou em uma balada, no metrô, no Natal, em família, uma férias, num resort, em qualquer lugar, não importa onde você está, com quem esteja, todo adulto, jovem adulto, vai receber aquela pergunta, né? E você, trabalha com o quê? Aí vai ter vários tipos de respostas, né? Ah, sou babado de bebê reborn, palhaço, patati patatá. Eu tenho alguns amigos que foram patati patatá e até hoje eles nos fazem a alegria, um enche de alegria. Os caras são incríveis, Juninho e Sim. Duas pessoas aí que esse trabalho me trouxe. Foram meus parceiros de trabalho e negócio também, incríveis. Até hoje, esses personagens marcaram eles. São pessoas incríveis. Alimentam a criança interior deles até hoje. Faz chorar de rir sempre. Um beijo para vocês. E aí, pessoal, o que vocês respondem quando perguntam para vocês? Você trabalha com o quê? Com o que você trabalha? Para o homem, tem uma cobrança maior, não tem? Ele tem uma exigência maior social. Ele precisa impressionar um pouco mais. Se você responder, eu sou repositor de mercadoria no supermercado, qualquer outra função júnior que seja
rotulado por uma pessoa sem qualificação já gera um desconforto, não é? Então, o primeiro ponto dessa desaceleração é a própria cultura social nossa mesmo, né? Não tem um benefício social, não tem um reconhecimento social. Em outras culturas, o trabalho ele é uma virtude. Não é vergonhoso você trabalhar, seja em qualquer função, supermercado, atendente. Um exemplo que me veio agora na minha mente, não estava no script, não está em nada. Dizem, né? Pelo menos a história que conta, que o Cristiano Ronaldo conheceu a atual esposa dele. Ela era vendedora, né, de artigo de luxo numa loja. Então, assim, não é vergonhoso a pessoa trabalhar no comércio, no shopping, no supermercado, no canteiro de obra, né? Então, essa já é o primeiro ponto. A pessoa não tem estímulo social, ela sente vergonha, não compensa o valor, né? Em outras culturas a gente sabe que é o ofício, você não está aprendendo só a sua função ali, você está aprendendo a ter responsabilidade, administrar seu próprio dinheiro, a conviver com outras pessoas no mesmo ambiente de trabalho, a chegar no horário, a administrar o seu tempo, a respeitar a hierarquia, a aprender a conviver com uma cultura corporativa. Então são muitos aspectos, né? Muitos aspectos. Então o segundo ponto que eu acredito que dificulta a carga tributária, né? Carga tributária, falta de flexibilidade na legislação trabalhista. Eu acredito que seja algum fator que tem que ser revisto, que pode ajudar muito, né? Vamos supor, se o supermercado ele tem ali 4 caixas, uma tá de férias, a outra tá de atestado, uma falta. O que ele faz? Como que o gerente vai se virar para repor? Ele vai colocar alguém que está trabalhando como estoquista, com repositor, para atender no caixa. Isso gera processo trabalhista por causa de função, né? Como é que fala? Função, exercer função, né? Nem sei, até esqueci o nome agora. E aí? Então, não custa nada ter uma flexibilidade no compliance do supermercado de uma maneira que resguarde o contratante também, o empregador. Porque existe a margem muito baixa no supermercado. Primeiro porque trabalha com alimentos. O alimento, ele é perecível. E você então já tem essa margem que é baixa. Segundo, tem as perdas. As perdas é porque o alimento vence, estraga, o manuseio, mas tem também de furto, né? De não sabe para onde foi, caiu para debaixo do balcão, estragou. E quando você contrata, fica mais fácil você se resguardar dessas perdas. Agora, se você tem uma legislação flexível, como que você, digamos assim, vai contratar freelance para trabalhar no seu supermercado? Entende o risco? Porque ele lida diretamente com dinheiro, com mercadorias, com estoque. Como que o compliance vai fazer para poder dar mais segurança pro empregador, pro contratante? Eu acredito que seja possível
e necessário, porque a gente precisa do supermercado. Eu preciso, eu vou bastante ao supermercado, e vocês? Ninguém. E por último, eu acredito que seja. Eu vou terminar aqui, né? Porque eu não tenho audiência e ninguém vai ficar ouvindo eu falar aqui por 60 minutos, até porque falta um carisma, experiência, tudo. Só queria compartilhar isso mesmo, colocar em vídeo para ganhar experiência. Pode ser que alguma outra vez eu volte nesse conteúdo com mais planejamento, mais elaborado. Falta perspectiva, né? Esperança para o nosso padrão de consumo. Ninguém entra no supermercado e pensa, ah, vou me aposentar aqui. Entra. Então, acho que não seja esse o problema de contratação. É porque paga pouco? Ah, porque. Ah, não vou ter final. Não, às vezes a pessoa entra porque tá precisando. Ela entra, não, eu vou lá, vou trabalhar lá, vou juntar meu dinheiro, vou resolver meu problema aqui. Quando eu conseguir uma coisa melhor, eu saio. O ciclo, né? O turnover ali, alta rotatividade, o RH já está preparado para isso, entre e sai, assim como o call center, assim como muitas empresas já estão acostumadas e preparadas para esse fluxo de entrada e saída de colaboradores. Não tem aquele programa de retenção de talentos. O Grupo Supernosso tem um programa de retenção de talentos. Eu vi muitos talentos sendo retidos lá e permanecendo no grupo durante muitos anos e qualificando essas pessoas. Extraordinário o trabalho que eles fazem. Mas não é para todo mundo. Então, acredito que a contratação inicial pode ser que não seja só esse fator. Pode ser que reter o talento pode ser que seja, sim, o problema. Agora, as opções, que eu acredito que seja o problema, que hoje em dia as pessoas têm mais opções econômicas para solucionar os seus problemas financeiros. Né? A pessoa consegue resolver através de bicos, através de um MEI, através de vendas online de afiliados. Tem muitas outras opções de remunerações em que o supermercado, o canteiro de obras, quais outros setores, o açougue, essas empresas e esses segmentos que são essenciais para o nosso estilo de vida e que estão com dificuldades de contratação, fica sendo uma última opção. Então, o Bolsa Família, o auxílio não é o que impede. A pessoa que recebe esse benefício, ela vai lá e vai trabalhar e vai continuar recebendo esse benefício. E a pessoa que tem o caráter, a hombridade de encarar esse trabalho, ele vai, independente de auxílio ou não. A pessoa que não consegue sair de casa, está disposta a ir trabalhar, conviver com outras pessoas, viver de auxílio, é porque a pessoa não está com a saúde mental boa. E ela realmente depende do auxílio da bolsa para viver e sobreviver. Mas a pessoa saudável e que tem a força de caráter suficiente para encarar uma escala de 6x1 e de 5x2, porque no supermercado é assim, você trabalha 6, folga 1, na outra semana você trabalha 5 e folga 2. Você tem uma folga fixa e um domingo sim, um domingo não. Eu acredito que a sociedade que vai ter que se organizar e começar a ter novos heróis. A começar a celebrar e admirar novas coisas. Não tem como a gente ficar aplaudindo influencer
rappers, MCs, coisas inalcançáveis para a maioria de nós e desprezando aquelas pessoas que colocam comida na nossa mesa. Porque a gente depende um do outro para que a roda continue girando. Então eu acredito que a gente tem que passar a honrar mais aquelas pessoas que se dispõem a servir a gente e estão dispostos a fazer a roda girar e cuidam do nosso alimento. Pensa, quem trabalha no supermercado, no açougue, são as pessoas que manuseiam o nosso alimento. E muitas das vezes a remuneração delas não são altas. Às vezes é um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3, 4, no máximo 5. E nós, como sociedade, como nós agradecemos a ela? E como que a gente vai fazer? Será que robô, automação vai ser possível? Vou até pesquisar aqui agora. Vamos ver como que funciona no Japão, na China. Vou pesquisar por áudio. Como funciona supermercado no Japão e na China? Colaboradores, funcionários, como que é? Você quer saber sobre os supermercados no Japão e na China, mais especificamente sobre os colaboradores ou funcionários? Posso falar sobre a cultura de trabalho, a organização ou a rotina nesses locais. Você poderia esclarecer um pouco mais sobre o que deseja saber? Os hábitos de consumo, como que é o atendimento, como que é a dinâmica de funcionários, como que é a contratação, a mão de obra, como que é a distribuição. Nos supermercados do Japão e da China, há algumas diferenças notáveis no que diz respeito à dinâmica de trabalho e à cultura dos colaboradores. No Japão, o atendimento ao cliente é extremamente valorizado. Os funcionários costumam ser muito educados e prestativos, seguindo uma forte ética de serviço ao cliente, chamada de omotenashi. Na China, o atendimento também é importante, mas a abordagem pode ser um pouco mais direta e eficiente, com foco em atender rapidamente os clientes. Quanto à contratação, no Japão, as empresas tendem a valorizar muito a estabilidade e a dedicação dos funcionários, oferecendo treinamento e incentivando a lealdade à empresa. Na China, a mão de obra é mais flexível e as contratações podem ser mais rápidas para atender às demandas do mercado. Em ambos os países, a cultura de trabalho valoriza a eficiência e a organização, mas cada uma tem suas particularidades culturais. Excelente, muito obrigado. De nada, fico feliz em ajudar. Se precisar de mais alguma coisa, é só me chamar. Até mais. Então, pessoal, basicamente a gente não tem como copiar o Japão nem a China. A gente tem que encontrar as nossas soluções. Então, já vai para 25 minutos de vídeo aqui. Que basicamente ninguém vai assistir, mas vai ficar no meu canal. E depois eu vou voltar a falar desse assunto, mas eu acredito que a mão de obra, ela, para resolver esse problema, vai depender muito mais da sociedade conseguir honrar os trabalhadores e as empresas conseguir gratificá-los através de campanhas
e financeiramente a gente conseguir uma maneira de melhorar a situação deles. Que a gente precisa, todos nós precisamos. Eu preciso do supermercado e do açougue, da padaria. Então é isso. Para quem assistiu até aqui. Eu vou dar um pause aqui agora para mostrar um dos meus primeiros trabalhos. Já estava esquecendo. Falei que eu ia mostrar das minhas experiências profissionais que a minha mãe, minha falecida mãe, insistiu muito que eu me dedicasse. Deixa eu escolher alguma coisa aqui, um conteúdo aqui que não seja tão explícito. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui é bacana. Vamos ver aqui, ó. Até que era bonitinho, o rapaz, o jovenzinho. Só que era muito doidinho. E eu também comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo. 15 anos. Na verdade, com 12 anos eu já jogava futebol, né? Tentei. História de todo menino. Tentar ser jogador de futebol. E aí, depois a minha mãe tentou fazer eu ser artista. No tempo que eu até achei que ia fazer malhação, que é a coisa toda. E modelo, que é a coisa toda. E é isso. Legal, né? Um abraço. Obrigado. Tamo junto.